Boa tarde, começa o nosso conteúdo de matemática dessa quinta-feira, dia 13/8, né? Nós vamos iniciar o capítulo 5 do nosso material didático, né? Que está lá na página 163 e hoje nós vamos trabalhar até a página 169, é isso mesmo, tá? E recordando aqui os números fracionários, né? Que algumas expressões aí do início do capítulo, a gente tem uma situação, um problema aí para ser resolvida, que são expressões que você já escutou antes, que é a metade, um terço, um quarto e um quinto, tá? 2/3, tá? Um quarto. Então nós vamos conseguir entender, e eu gostaria que você lesse essa situação, problema aqui e fizesse no seu caderno da disciplina. Sim, para você relembrar, né, com mais propriedade sobre esse assunto dos números fracionários, tá bom, pessoal? Situação de uma viagem aqui, né? E o motorista comenta, tem menos da metade do tanque. Aí o passageiro fala, esse combustível será suficiente para mais 2/3 do caminho que ainda falta? Precisamos abastecer. E tem as placas lá com os destinos, tá? E o posto a 100 quilômetros. Então, pessoal, aqui nesse capítulo nós vamos estudar as frações, né? E como elas são descritas e apresentadas. E também vai ter algumas situações, problemas, tá bom, pessoal? Na página 66 nós temos uma tirinha aqui, né? Que nós vamos acompanhar o problema dessa tirinha. Vocês são muito novinhos para ficarem encucados com essas questões existenciais. Mas elas são importantes, mãe. Como repartir direito 4 bombons se aqui existem 3 garotos, né? O menino maluquinho estava com problemas com a divisão dos bombons. Ele tinha 4 bombons e precisava repartir para 3 garotos iguais, né? Cada um receberia um bombom e ia sobrar uma unidade. Pense nas seguintes questões. Será possível dividir o bombom que sobrou entre os garotos? Quanto que cada um vai receber? Converse com um dos seus colegas e registre no seu caderno o que você pensa. Essa tirinha você pode fazer essa atividade em dupla. Você pode fazer uma ligação, né, chamada de vídeo, e pode sim efetuar esse problema em dupla. E aí no livro didático vem mostrando uma possibilidade. Uma possibilidade seria melhor repartir o bombom que sobrou igualmente entre os 3 colegas. Assim ele teria 3 partes do mesmo tamanho e cada colega ia receber uma dessas partes. Inclusive aí está mostrando até a situação, né? Que seria 1/4 de 3, né? A quantidade desse bombom recebida por cada colega representa uma parte de 3, que pode ser representada por 1/3. Desculpa, eu falei errado. 1/3, tá bom? A representação de forma fracionária aí, tá, gente? Assim, cada colega vai receber um bombom e mais 1/3 do quarto de cada bombom, tá? Do quarto bombom. Então, assim, vão receber 1 e 1/3 do quarto bombom lá, que foi o bombom que sobrou. A fração 4/3 indica a divisão de 4 bombons em 3 partes iguais, uma vez que 4 bombons foram divididos entre 3 garotos. Então, eu acho que dessa forma o problema do menino maluquinho foi solucionado. Mas aí também você pode colocar a forma que você encontraria para resolver esse problema no seu caderno, tá? Nós vamos ter uma atividade aqui do antes de seguir, da página 167. E aí você também vai indicar nas figuras as frações que representam a parte colorida de cada figura, tá? E também como se lê cada fração. Além de você colocar a parte representada, você vai colocar como que a fração vai ser escrita, tá, gente? E também na número 2, que é uma sequência da número 1, você vai desenhar uma figura e vai representar a cada fração indicada a seguir, tá? E lá na página 68, 168, nós temos uma situação, problema, né? Ô, gente, relembrando a situação da fração, a fração
ela sempre vai estar indicando uma divisão. Não esqueçam disso. Fração sempre vai estar indicando uma divisão. Então, lá na página 168, nós vamos ter duas atividades na continuação da outra página, falando para você indicar a questão da divisão, tá? Uma questão é que a gente tem aí 6 maçãs para dividir para 12 crianças. Você vai indicar quanto que cada criança recebeu. E o outro também você vai associar a situação à fração correspondente, tá bom? E aí, pessoal, vem também uma situação que é junta com essa situação dos números fracionários aí, que são as retas, né? As frações nas retas numéricas, tá? Vamos representar lá. Como que a gente pode representar 1/3 na reta numérica? A fração 1/3 indica que dividimos a unidade em 3 partes do mesmo tamanho para tornar uma delas. Tem a reta ali e aqui, pessoal, está representando essa situação aí de representar 1/3 na reta numérica. Não esquecendo que tem que ser 3 partes do mesmo tamanho para se tornar uma parte delas, tá? E depois tem um outro ponto aqui, que é uma fração, que é outra fração aqui, né? Como que a gente pode, né, colocar esse ponto dividindo a unidade da reta em 2 partes iguais, tomando 3 partes dela? Então, pessoal, do 0 a 1 aí, você vai ver que são 2 meios, né? Aí do 1 até o meio, são mais 1 meio. Então, a gente vai ter 3 meios aí, né? E somando tudo aqui, a gente vai ter 2 partes, tá? Que aí seria maior do que o inteiro, tá bom? Juntando os 4 meios que a gente tem aí. No seu livro didático, tá até mostrando aqui a situação dessa representação na reta, fração representada na reta, tá bom? E aí na atividade do antes de seguir, pessoal, na atividade 5 e na atividade 6, tem uma reta que você vai representar usando a reta, tá? Essa reta aqui já é um pouquinho mais complexa, porque ela tem 10 divisõezinhas, se você contar do 0 a 1, que são 10, né? Para você representar as frações que estão aí nessa reta, tá bom? Pode usar a reta, é para usar a reta. E na 6 também, o ponto indicado na reta representa qual fração? Tem um ponto aqui na reta. Aí você vai colocar qual fração aqui que está sendo representada. Não esqueça de contar os risquinhos da reta, tá bom? Então, pessoal, é uma matéria que a gente está relembrando, só que com conteúdo mais extenso, tá? Divisão, fração, é sempre remeter nas operações de divisão, tá certo? Sempre lembre-se disso. Faça as atividades, é uma atividade mais complexa hoje, é uma atividade menor, mas que você possa fazer com mais atenção. E a questão do início do capítulo, se você quiser fazer em dupla, você pode fazer também, tá certo? Então a gente vai ficar por aqui hoje e até a nossa próxima aula. Boa tarde, pessoal. Nós vamos começar com o nosso conteúdo de língua portuguesa de hoje. E lá no capítulo 5, vem iniciando o capítulo que chama antenado, tá? Esse capítulo vai abordar especificamente o gênero textual reportagem, então nós vamos ver muita coisa sobre isso. E me chamou a atenção aqui a questão da ilustração do capítulo, né? Na página 150. É um menino que você vê que ele lê revistas, ele escuta notícias no rádio, né? Ele assiste notícias na televisão, reportagens, né? Ele lê coisas no tablet dele e ele ainda lê o jornal impresso, tá? Observe as imagens e que relação eles têm com o título do capítulo. Você sabe dizer o que significa uma pessoa antenada? Hoje em dia, quais são as maneiras de ficar antenado? Você se considera uma pessoa antenada? Qual é o seu tipo de leitura preferida? Quanto tempo você dedica à leitura diariamente? Qual o assunto da atualidade que você leu recentemente? Onde leu? Quando você assiste a televisão, você se interessa por programas informativos? Como você se mantém informado?
Nesse primeiro momento, eu gostaria que você respondesse essas questões antes de fazer todas as atividades desse capítulo, né? Que você refletisse, porque ainda mais hoje que nós estamos fazendo tudo à distância, a internet é um forte aliado nesse momento. E eu acho que esse capítulo 5 ele veio a calhar nesse momento, né? Porque hoje nós nos interessamos muito mais para ver o jornal, a entender sobre o que está acontecendo, sobre a pandemia principalmente, né? Mas você também precisa ficar antenado com outras coisas, as suas aulas online, os conteúdos que são abordados na nossa aula, né? E o capítulo ele vem te mostrando isso. Inclusive, pessoal, hoje nós vamos fazer a leitura desse texto aí, Nativos Digitais, tá? Então você vai ler o antes de ler aqui, né? Que vem com informações interessantes para você fazer uma reflexão antes de ler o texto. E eu quero que você leia esse texto aqui, Nativos Digital. Inclusive, tem até umas palavras em destaque, você pode consultar o seu dicionário para saber o significado delas, né? E é um texto muito voltado com um texto verídico, né, verdadeiro. Então você vai conhecer como que crianças da Etiópia, que são de comunidades isoladas de lá, eles aprenderam a manusear os tablets e aprenderam a se alfabetizar sozinhas, né? Nós vamos conhecer também a expressão autodidata, que é a pessoa que aprende sozinha, não precisa de uma intervenção, às vezes de um professor, para ensinar aquele conteúdo. Estamos passando por um momento que você vê o conteúdo online e muitas vezes você precisa de aprender sozinho mesmo, ter um esforço para aprender a manusear o seu tablet, o seu telefone, a questão de acessar as coisas da escola, né? Se antes você não fazia, hoje você faz com muito mais facilidade, né? Então você vai ler esse texto que está aí na página 152, 153 e 154, tá? Inclusive tem uma barra aqui na página 154 falando de uma reportagem que foi feita em 2005, falando computador para todos, tá? Inclusive também você vai entender sobre a tecnologia na aldeia. O tablet utilizado pelas crianças tem cerca de 300 aplicativos que se dividem em 4 categorias. Então você leia o texto, antenado no texto para adquirir informações, não leia de qualquer forma, leia com o seu dicionário em mãos, tá? Porque nós vamos fazer a atividade por dentro do texto, tá, pessoal? Que são questões da página 155 e da página 156. São questões abertas, né? Para você transcrever, apontar, falar sobre o assunto central da reportagem do texto. Você vai ter que justificar, apresentar e citar coisas também. Então é importante que você leia mais de uma vez o texto para a compreensão ficar clara na sua cabeça. Tá bom, pessoal? Não deixe de ler, não pule partes. É um texto interessante, é um texto muito agradável da leitura e você vai ter que ficar antenado nesse capítulo, porque é um capítulo que vai chamar a sua atenção para ser antenado, para entender o que você lê, para se importar mais com o mundo lá fora, tá? Então eu conto com você, conto com o seu compromisso, não deixe as atividades ficarem acumuladas e até a próxima aula de hoje. Um abraço, pessoal! Pessoal, começa o nosso conteúdo de ciências dessa quinta-feira. Hoje nós vamos entender aqui algumas partes de alguns órgãos aí do sistema digestório que nós já estudamos, né? E eu quero te convidar a fazer o jogo do Aprendendo é Divertido, porque através do jogo você vai conseguir assimilar o nome do órgão e a sua função, né? É um jogo para jogar com 2 participantes, você vai pegar as coisas do seu material complementar aí no final do capítulo, tá? Já tem as cartas aí, né? Do Aprender é Divertido do jogo complementar no seu livro, você vai recortar as cartas e jogar. As regras desse jogo tá na página 119, tá? Ela começa lá na 118, né? Você vai se divertir, aprender e brincar. Isso é muito interessante nesse momento. E na página 119, tem mostrando aqui como que você vai jogar. Então, a necessidade é só o material mesmo complementar e você vai jogar.
Jogando com alguém da sua família, você vai enviar uma foto para o meu e-mail. Só coloca assim, atividade do Aprender é Divertido, Ciências, que eu vou saber, e seu nome de identificação, obviamente. E mandar a foto, que eu vou conseguir identificar que você fez essa atividade e que você de fato levou a sério essa questão de aprender o nome dos órgãos e as suas funcionalidades, tá? Nós já comentamos nos vídeos anteriores e nas nossas lives todos os órgãos desse sistema aí, dos dois, né, do endócrino e do sistema digestório. Então eu preciso que agora você feche essa atividade com esse Aprender é Divertido, tá bom? Esse aprendizado aí desses sistemas pra gente ir para outros sistemas. Tá? E nós vamos ter também a nossa atividade aqui do Antes de Seguir, na página de 119 até a página 121. Na questão 14, você vai fazer no seu livro, no seu caderno da disciplina, tá? Que tá pedindo para você representar. Então, você vai fazer no seu caderno de ciências a questão 14. As outras questões você consegue fazer sim no nosso livro didático, tá bom, pessoal? Não deixe as atividades acumular. Anote as suas dúvidas para a live, tá? Não deixe de mandar a foto no meu e-mail para me conferir a sua atividade, tá? Do seu jogo aí do Aprender é Divertido, e faça também as atividades do Antes de Seguir, tá bom, pessoal? Hoje nós vamos ficar por aqui, né? Nós trabalhamos aí a página 118 até a página 121. Eu espero que você consiga se divertir e aprender também, tá? Aguardo você amanhã na nossa live, tá? E sucesso aí nos seus estudos. Um abraço para vocês.